Eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, sou subprocurador-geral do Distrito Federal, integrante da carreira há 21 anos, advogado, especialista em Direito Administrativo, sou mestre em Direito Constitucional, pós-graduado em Direito Público e atuo no tema do processo administrativo, disciplinar e da sindicância há mais de 20 anos. E, em virtude disso, constatando uma série de incorreções em decisões e procedimentos adotados pelos órgãos processantes na administração pública, inclusive órgãos julgadores, resolvi estudar mais a fundo o tema, virtude inclusive da dificuldade que havia no início em que me deparei com o assunto de fundamentação doutrinária. E eu gostaria de compartilhar com todos o lançamento agora de 2017 do meu novo livro, Penas Máximas no Processo Administrativo Disciplinar. É produto da minha dissertação de mestrado no Instituto Brasiliense de Direito Público e um tema pulsante no momento. Talvez uma das questões mais intrigantes do direito administrativo disciplinário no momento. E o livro ele cuida essencialmente do problema do poder vinculado da administração pública. Ou seja, o entendimento mais retrógrado, no sentido de que, uma vez configurada a prática de infração passível de pena máxima, segundo o Estatuto do Funcionalismo, não caberia à autoridade administrativa senão impor mecanicamente, automaticamente, indiscriminadamente, em todos os casos, a pena máxima, seja demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. E esse tema e essa linha de compreensão suscita diversas situações de perplexidade, de injustiça, de violações à própria ideia de razoabilidade nas medidas sancionadoras adotadas pela administração pública. Então, neste livro, recém-lançado pela editora Fórum 2017, disponível no site da própria editora forum.com.br, eu procuro discutir essa temática e refletir sobre a velha compreensão do direito administrativo que grandes autores nacionais e estrangeiros já vêm pondo em xeque. Então, na primeira perspectiva adotada no livro, põe-se em questionamento o pensamento positivista, no sentido de que o legislador, ao prever os casos passíveis de pena máxima, ou seja, aquelas situações estabelecidas em tipos combinadas com sanções mais graves, determinariam uma mecânica imposição da pena extrema ao servidor, uma vez enquadrada sua conduta naquela prescrição. E um dos problemas mais agudos relacionados a essa questão é a própria perspectiva positivista, no sentido de que o direito seria resumido ao texto da regra. O direito se esgotaria na lei. E essa compreensão vem sendo posta em xeque pelo Poder Judiciário, pela doutrina do direito administrativo, português, espanhol, o nosso próprio direito administrativo, com grandes autores, professor Juarez Freitas, professor Marçal, professor Binembon, em Portugal, professor Moncada, o próprio professor português Diogo Freitas do Amaral, também não admite mais essa aplicação mecânica. Professor João Batista Moreira, desembargador federal, também em seu livro sobre direito administrativo, põe também em xeque essa consideração de mecanicidade nas decisões administrativas. Então, a perspectiva do meu livro, ela se volta aos efeitos do pós-positivismo na aplicação do direito administrativo. Como no prefácio o professor Paulo Gonet suscita de forma brilhante, a viragem
da ciência do direito com o neoconstitucionalismo ainda produz uma lentidão, talvez, do direito administrativo em se ajustar aos novos postulados do direito constitucional. Sabe-se que a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, das normas constitucionais, se reflete inclusive no direito administrativo. E, em consequência, os velhos institutos do direito administrativo devem ser pensados à luz da Constituição. E um dos aspectos decorrentes disso é a influência dos princípios constitucionais, implícitos e explícitos, sobre as decisões sancionadoras da administração pública. Então, uma das questões mais graves decorre da aplicação indiscriminada de penas máximas, apenas em virtude da mecanicidade decisória adotada nos processos disciplinares. Então, no livro, eu reflito sobre a influência dos princípios constitucionais, sobre o princípio da proporcionalidade, a individualização da pena, a necessidade de uma motivação do ato administrativo sancionador muito mais complexa. Não há mais espaço a um mero enquadramento do fato no tipo que prescreve a pena máxima para se adotar a solução determinada genericamente na norma. Há necessidade de a autoridade administrativa exercer uma justificação muito mais profunda ao determinar a perda de um cargo público ou cassar uma aposentadoria ou disponibilidade de um servidor. A motivação do ato administrativo, portanto, reclama agora a consideração dos efeitos da decisão, a consideração de que o servidor público ingressa com a perspectiva de continuidade no posto, inclusive como os professores Canotilho, os professores portugueses em geral compreendem, na verdade, o princípio de amplo acesso aos cargos públicos, que é reflexo da própria democracia, da própria república, do direito do cidadão participar diretamente da gestão administrativa no Estado, ela envolve não somente o amplo acesso ao cargo, mas a perspectiva de continuar no cargo, salvo o caso de situações de prática de faltas muito graves que determinam aí a pena máxima. Então, o princípio da motivação, ele assume muita importância no momento de se adotar uma solução de aplicação de reprimenda mais grave. A importância de se considerar o direito fundamental ao trabalho, servidor público, como diz o professor Diogo Freitas do Amaral, como diz o professor Marcelo Caetano, é aquele que ele tem uma ideia de carreira, ou seja, ele ingressa no serviço com uma perspectiva de se dedicar a vida funcional inteira, por longos anos, à administração pública. E essa perspectiva não pode ser desconsiderada no momento da decretação da perda do cargo. O direito ao trabalho envolve, na verdade, a própria identidade do ser humano. O trabalho hoje assume uma importância muito maior do que a mera geração de renda, a mera obtenção de uma fonte de renda. O trabalho, ele diz respeito à própria personalidade do ser humano, o que ele é na sociedade. Então, uma medida que decreta a perda de um cargo, ela tem uma repercussão muito grande sobre o cidadão, sobre o indivíduo que é alvo dessa decisão sancionadora do Estado. Não se pode esquecer a importância do direito fundamental à honra. O lançamento de uma demissão gera mácula sobre o nome do servidor. Então não se pode, também, em virtude do próprio princípio da igualdade, da isonomia, no sentido de que todos devem ser tratados conforme a gravidade das suas infrações, ou seja, deve-se desigualar as situações diferentes. Não é possível se adotar a mesma solução em todos os casos. Então eu exemplifico no meu livro, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, a Lei Federal 8.112, ela estabelece que o servidor que aceitar emprego de Estado estrangeiro se sujeita à pena de demissão. Eu pergunto, um agente da Agência Brasileira de Inteligência que viola a confiança nele depositada pelo Estado brasileiro
e repassa informações privilegiadas ou que dizem respeito a interesses comerciais de um Estado estrangeiro e prejudica os interesses do Brasil, deve sofrer a mesma pena que um professor de português universitário, servidor público federal de uma universidade, que aceita emprego de professor de português numa embaixada estrangeira? As duas soluções, a mesma solução para as duas situações, se afigura compatível com o princípio da razoabilidade? Então, o princípio da isonomia, ele também demonstra que não se pode prever uma aplicação indiscriminada da mesma pena a situações fáticas completamente diferentes. O professor Lênio Streck, em suas diversas obras, Verdade e Consenso e outras reflexões, demonstra isso, que não há aplicação de norma sem que se primeiro conheçam os fatos. A faticidade é decisiva na aplicação do direito. Então não há como se admitir que a solução padrão prevista na regra já tenha um caráter definitivo. Nesse sentido, o professor Ricardo Marcondes Martins, da PUC de São Paulo. Então, nos seus estudos de direito administrativo, neoconstitucional e efeitos dos vícios do ato administrativo, dentre outras obras, também adota essa compreensão. Na verdade, o positivismo, ele pressupõe uma capacidade que o legislador não possui de adotar uma solução genérica, indiscriminada, que vá abranger todas as situações fáticas ocorrentes no mundo fenomênico. E a realidade demonstra que essa perspectiva é falha. Os professores, como Dworkin, lembram que a pressuposição de que uma regra seria esgotante de todas as hipóteses fáticas de sua aplicação pressuporia que em seu bojo fossem previstas também as exceções a ela. E sabe-se que não é possível essa capacidade do legislador. Então não se pode considerar que aquela previsão da regra seja definitiva, sem que se considerem todos os elementos específicos, todos os sinais característicos do caso concreto, como lembra o professor Klaus Gunther. Então, a aplicação do direito, ela reclama coerência, ela reclama razoabilidade, ela reclama uma unidade de sentido ao próprio sistema jurídico. E no direito disciplinário, a previsão de penas máximas, ela funciona como uma garantia ao servidor público. Somente naquelas hipóteses, em princípio, é cabível a perda do cargo público. Vê-se aí a adoção do princípio da tipicidade das penas máximas no direito administrativo disciplinar brasileiro, o que já vem sendo adotado desde 1952, com a Lei 1711, e até o Estatuto de 39 já chegava, de alguma forma, a prever situações passíveis de pena máxima. Então, a Lei Federal 8.112 segue essa trilha. Os estatutos disciplinares dos servidores estaduais, municipais, também caminham nesse sentido. O princípio da tipicidade, ele é muito importante para o fim de conferir segurança jurídica aos servidores públicos quanto à possibilidade de aplicação de penas máximas, as quais não podem decorrer de injustiça, de insegurança jurídica. Então, nesse livro, eu trago à reflexão todos esses problemas que gostaria de contar com a participação de todos vocês a respeito do tema. Agradeço, estou à disposição para quaisquer dúvidas. O meu e-mail é antoniocarlos.direito@gmail.com e esta obra está disponível no site da Editora Fórum, editoraforum.com.br, para os que se interessarem. Um abraço, muito obrigado pela atenção.